Bom, gente, iniciando com preposição, definindo preposição como uma palavra invariável que une dois elementos numa oração ou frase, criando e mantendo uma relação entre os dois termos. Ou seja, a função da preposição, ela não vai ser sujeito, ela não vai ser objeto, ela não vai ser artigo, ela vai ser um termo que vai ligar um outro a outro termo. Gosto de você. O de vai ser a preposição que vai ligar o gosto até o você. Então, a função da preposição, basicamente, é fazer essa ligação entre os termos. Ela está ali como se fosse uma ponte ou uma cola para fazer essa relação. Dentro da preposição, a gente tem as relações que ela apresenta, que é o que a gente vai ver mais a seguir. Mas essa definição precisa ficar clara para vocês. Ela não vai variar, ela não vai mudar, não vai ter função sintática. E a relação que eles dois que os termos vão ter, quem vai dizer é a preposição, certo? Bom, como eu disse, já fiz a definição no slide anterior. E a importância da preposição é para a estrutura da língua, pois é através dela que a gente vai estabelecer uma coesão de texto. Se eu disser só gosto você, algumas pessoas vão entender, mas a clareza, a coesão da frase vai ser prejudicada, porque eu não tenho uma preposição ali para fazer essa ligação. Por isso elas são tão importantes. A gente usa a preposição no nosso dia a dia falando direto, só que a gente não se dá conta da classificação e talvez não conhecíamos as preposições ainda. Mas elas possuem uma função extremamente importante. Por esse motivo, a gente diz que elas podem ser essenciais em umas e acidentais em outras, né? Que são as classificações que a preposição apresenta. Tá bom? Esse valor semântico é o valor do significado dela, o significado que a preposição possui dentro do contexto da frase, tá certo? Para a gente compreender o texto. Bom, elas podem ser essenciais, aqui eu tô falando de classificação, tá certo? Como a preposição pode ser classificada? Elas são de 3 tipos. As essenciais, que é essa a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob e sobre. As acidentais, que acontecem bem raramente, e não foram algo que aconteceu, como o nome já diz, de forma acidental. E as locuções prepositivas. O que é uma locução? É quando eu tenho 2 ou mais preposições na mesma frase, unidas na mesma frase, né? Ao lado de, antes de, além de, com respeito a. São locuções. Então, exemplo do que eu tenho aqui. Lutou contra mim, que é essencial. Confiava a mim seus segredos. Todos comeram, salvo tu, exceto tu. Não é isso? Um exemplo aí da acidental, né? Você precisa ter noção para poder saber fazer a diferenciação de cada uma delas, tá? Bom, como eu já disse, a função é ligar as palavras e as orações isoladamente. Não possui função sintática, ou seja, não vai ser sujeito, não vai ser objeto, não vai ser complemento nominal, não vai ser nada disso. Ela é uma preposição com função de ligar um termo ao outro mesmo. O chefe da nação sentiu-se ameaçado. Então, eu usei essa preposição da aí para ligar o substantivo chefe ao outro substantivo nação. Então, aí eu tenho uma palavrinha tão pequena, mas com um poder grande de ligação, porque sem ela, o chefe nação, eu não entenderia, né? Sem ela, a compreensão ficaria prejudicada. Por isso a gente diz que elas são essenciais, porque sem elas a gente não faria a compreensão da forma como a frase, a oração, o texto, o verso nos permitiria. Eu teria uma prejudicação, eu teria um contexto prejudicado por não entender a função da preposição. Bom, cada preposição, a depender da função que ela exerce na frase, de como ela está inserida na frase, ela vai ser de um tipo. De modo, por exemplo, ele comeu um bife a cavalo. Esse bife a cavalo aí é a forma como um bife é preparado. É uma das formas como eu posso preparar um bife. Um modo como eu preparo o bife.
Então, por isso que eu digo que nessa frase aí, o a está sendo de modo. Mas vai acontecer que em outra frase eu tenho esse mesmo a, mas de uma outra forma ele vai assumir uma outra relação semântica, uma outra relação de significado. Preço. A casa foi avaliada em 1 bilhão. Então, aí eu tô dando o preço. Direção. Atirou-se sobre o herói. Aí não é a posição. Aí é a direção do tiro. Foi para ele, não é isso? Companhia. Foram viajar com os amigos. Quem estava na companhia? Os amigos, não é isso? Então, eu vou analisar a frase toda. Primeiro, eu preciso saber os tipos. E aí, você vai anotar todos esses aí. Tem o de modo, preço, direção, companhia, instrumento. Então, pega o caderno, para no outro slide e anota os tipos de preposições que a gente tem. Isso também está no livro de vocês. Eu vou enviar uma atividade amanhã e vou sinalizar as páginas do livro que vocês vão fazer, que vocês encontram esse assunto também, tá? Porque aí já faz a atividade, já ajuda a gente tá fazendo a memorização, porque é importante, né? Sem o exercício, a gente não pratica, e sem praticar a gente não aprende. Não adianta só ouvir e não praticar o exercício, né? Então, eu vou fazer atividades amanhã para poder vocês, não sei se vocês vão receber amanhã, mas vocês já vão receber mais atividades e as páginas do livro também para poder vocês estarem fazendo. Então, eu tenho uma direção aí de modo, preço, direção, companhia, instrumento. Analise a frase, tenha anotado os tipos de preposição que podem ser, de que modo a preposição pode ser, qual a relação semântica, e depois analisa a frase, tá? Então, aí eu tenho alguns exemplos. Os amigos de João estranharam seu modo de vestir. Então, amigo de João, esse de é uma preposição. O modo de vestir também é uma preposição. Ou seja, eu tenho duas palavras ligadas por uma preposição. Amigos e João ligados pela preposição de. Modo e vestir também ligados pela preposição de. Ele esperou com entusiasmo aquele breve passeio. Esperou com entusiasmo. Eu tenho as palavras esperou, tenho a palavra entusiasmo e tenho a preposição com, fazendo ligação entre esperou e entusiasmo. Esse tipo de relação é considerada uma conexão entre os conectivos. Então, é uma pausa para vocês entenderem que talvez em algum momento do livro, ou se vocês forem fazer outro tipo de pesquisa, a preposição ela vai ser chamada de conectivo, porque ela faz isso, né? Ela faz essa conexão. Então, aí eu tenho exemplos de preposições, a, ante, após que a gente viu nos primeiros slides, e o emprego delas, que a gente viu alguns exemplos aí também, certo? Só para vocês, às vezes a gente repete as informações, mas é para que vocês possam memorizar mesmo, né? Numa aula comum a gente não ficaria repetindo tanto, mas na aula online, por vídeo, uma videoaula, eu acho interessante a repetição, porque é da repetição que a gente vai começar a memorização, certo? Então, vocês precisam começar a memorizar, identificar a preposição isolada, né? Aí a gente tem uma relação com algumas preposições, essas daí são as essenciais. E depois você vai partir para a colocação delas em frases, porque a partir das frases vocês vão saber qual é o valor semântico. Lembrando que valor semântico, quando eu digo valor semântico, eu estou falando do valor do significado. Valor semântico é valor de significado. Qual o significado que ela apresenta? Eu trouxe aí para vocês verem, isso também carece de anotação em caderno, ou no livro eu acho que tem uma tabela também, vou procurar e vou selecionar a página. São as locuções prepositivas. Lembram que eu disse que locução prepositiva é quando você tem duas ou mais preposições juntas. E aí elas vão formar uma locução. É como uma locução adjetiva. Dois ou mais adjetivos juntos formam uma locução adjetiva. Duas ou mais preposições juntas formam uma locução prepositiva. E aí eu tenho vários exemplos que podem aparecer, né? Abaixo de, acerca de, acima de, a despeito de, aqui eu tenho 3.
Adiante de, a fim de, também tem um 3. Além de, antes de, ao lado de, 3. Ao redor de, 3. A par de, 3. Quando eu estou dizendo 3, eu estou falando do número de preposições. 3 preposições. A é uma preposição. Professora, mas A não é artigo? A é artigo quando acompanha o substantivo. Aqui ele é preposição. Certo? Essenciais, acidentais, que nós já vimos lá no início. Tá bom? Lembrem-se que eu usei com vocês em sala de aula o exemplo da banana, que Edna até falou, Pro, agora eu entendi, porque banana pode ser substantivo, banana pode ser adjetivo. Se eu tenho aquele menino é um banana, aí vai ser adjetivo. Mas se eu gosto de banana, é substantivo. É a mesma coisa da palavra, da letra A. E a menina, aí o A vai ser artigo. Mas em determinadas situações, a despeito de você, eu não vou. Esse a despeito de você não é artigo, porque não está acompanhando o substantivo. Aí ele vai ser uma locução prepositiva, certo? Então, lembre-se sempre desse exemplo que a Pro deu, porque ele vai ajudar vocês a não definirem uma palavra. Banana é substantivo. Acabou, não é assim. A gente analisa a frase toda e diz o que a coisa é, certo? Lembre-se que é assim que a gente funciona, porque a língua, ela não é estática, não é parada. Então, uma palavra nunca vai ser só aquilo, ela vai mudar. Então, eu tenho a lista das preposições essenciais aí. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Essas são as essenciais. São todas, professora? Não, não são todas, mas são as principais. A gente também não pode jogar uma lista de inúmeras preposições aqui, porque tem umas que vocês não vão nem ver, não vai aparecer nos exemplos de vocês, não são comuns, certo? Mas essas aí são as essenciais, são as que mais caem, com mesmo, desde, dia, sempre. Sempre que você for ver uma frase, sempre vai ter uma preposiçãozinha dessas aí. Então, é bom vocês já memorizarem, já se acostumarem com elas, para entender o que elas são, tá certo? Fica aí a dica para vocês. Memorização. Bom, aqui a gente tem uma tabelinha com as classes gramaticais, só para vocês relembrarem, se houver alguma dúvida, né? Eu creio que esteja um pouquinho, mas se você dar uma pausa e dar um zoom, vocês veem. Aí tentar definir o que é verbo, o que é substantivo, o que é adjetivo, artigo, numeral, só para vocês relembrarem, porque é importante. Lembram? Eu disse para vocês em sala, o 7º ano precisa ter noção de classe gramatical sem nenhuma dúvida. Eu não posso olhar para um verbo e achar que aquilo ali é um adjetivo. No 7º ano a gente não pode mais cometer esses erros. No 6º, no 5º a gente até comete e é relevável. Mas no 7º ano a gente não pode mais cometer esse tipo de erro. Precisa estar bem claro pra gente o que é verbo, o que é adjetivo. Eu ainda não lembro, eu tô com dúvida. Volta pro caderno, volta pro livro, pega o livro do